Fala família, Jesuscope, tudo certo com vocês? Estamos aqui para mais um Lab, né? Agora vai ser a partir desse, né? A gente está disponibilizando a gravação nas quartas-feiras aí na parte da manhã, tá bom? Então fique atento aí que mudou um pouco o horário da gravação, que às terças agora nós estamos tendo a sala de oração das 20 às 22. Então, por essa razão a gente alterou aí o horário do Lab, tá bom? Você que é da família já está por dentro das mudanças, você que não está, acompanhe lá o nosso Instagram, você vai ficar por dentro aí das alterações que tiveram recentemente, tá bom? Vamos lá para nosso estudo bíblico juntos, né? Nós vamos continuar então o livro de Efésios, que nós estávamos estudando, né? Nós tivemos um intervalo aí para estudar o livro de Cantares, né? Então você que está acompanhando a gente deve ter percebido isso. Nós tivemos aí algumas aulas de estudo sobre o livro de Cantares, né, com o Douglas, com o Léo, enfim, mais algumas pessoas, não me recordo exatamente quem gravou, mas, enfim, tivemos o estudo de Cantares e agora vamos retomar para o estudo de Efésios, então, né, nós estamos chegando no meio do livro de Efésios, né, o livro de Efésios tem 6 capítulos, nós estamos no final agora do capítulo 3, hoje nós vamos ver juntos do verso 14 ao verso 21 do capítulo 3, então, de Efésios, tá bom? Então, se você tá com a sua Bíblia aí, já abre ela aí, já pega seu papel para anotação e vamos lá. Vamos só, antes de iniciarmos o texto, né, vamos orar, como a gente sempre faz aqui, para que o Espírito nos conduza nessa jornada aqui de estudo juntos, tá bom? Feche seus olhos aí se você puder. Pai, nós te agradecemos, Pai, por mais esse momento aqui juntos, Pai, de estudo da Tua Palavra. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito nos conduza, Pai, que o Senhor esteja conosco, nos conduzindo, nos guiando, Pai, nos ajudando a compreender melhor a Tua Palavra, Pai, que a Tua Palavra entre no nosso coração, Pai, que o Senhor se revele a nós através da Tua Palavra, que não seja somente letra, Pai, mas que o Teu Espírito traga revelação a nós, Pai, que gere vida em nós, gere mudança em nós, Pai, que realmente Sua Palavra seja viva e eficaz dentro de cada um de nós e nos mude, nos transforme a imagem do Teu Filho a cada dia mais. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos. Amém? Então vamos lá para o texto, Efésios 3, então, verso 14 em diante até o 21. Eu estou lendo aqui na versão NAA, tá bom? Diz assim: Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então esse é o nosso texto base aí de hoje. Antes da gente entrar nos pormenores do texto, é bom a gente só fazer uma reflexão, né, sobre o que já foi falado anteriormente, para dar uma recapitulada aí para vocês, tá bom? Você que já acompanhou, né, acompanhe aí, continue acompanhando com a gente. Você que não viu as aulas anteriores, elas estão todas aí disponíveis no canal da família Jesuscope, então você pode voltar lá e recapitular as aulas anteriores, tá bom? Mais uma breve introdução da carta, né? A carta de Efésios, escrita por Paulo, é considerada uma das mais sublimes epístolas, né? E não somente das epístolas, né? Muitos eruditos consideram um dos textos mais divinos, né? Mais brilhantes já escritos. Então há muita admiração a essa carta, né? E é muito conteúdo denso nessa carta a respeito da teologia do Novo Testamento, da teologia paulina, né? Então há muito conteúdo já desenvolvido a respeito dessa carta, né? A carta é conhecida como o Evangelho da Igreja, né? E ela é basicamente dividida em duas partes, né? Os primeiros 3 capítulos falam da história do Evangelho, né? Num contexto mais corporativo da Igreja, do corpo de Cristo, né? De como isso se revela a nós. E a segunda parte, do capítulo 4 ao 6, fala um pouco mais de como isso é aplicado, então de como
nós reagimos, né, à notícia do Evangelho, à dádiva do Evangelho, como nós vivemos a partir do recebimento do Evangelho, tá bom? Então, a divisão do livro é bem clara, né, e é muito importante para nós, como igreja hoje, compreendermos esse livro, né? Para nós aqui da família Jesuscope, Efésios sempre foi uma das nossas cartas favoritas, né? A gente tem se debruçado sobre ela aí há bastante tempo já e é muito rica, né? Então, por isso nós vira e mexe acabamos voltando a estudá-la porque ela é muito importante para nós. Vocês me desculpem que eu tô com um pouco de rinite, então se eu às vezes aí der uma falhada, não desconsiderem. A partir de hoje, então, como já falei, né, terminar o capítulo 3 e então nas próximas semanas continuar aí o estudo desse livro, dessa carta maravilhosa para nós, tá bom? Então, nos versículos que nós vamos ver, né, começando do versículo 14, Paulo fala, por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, né, e qual é essa razão? É para nós já entrarmos no texto. Essa razão pode ser tanto se referindo ao versículo anterior, né, o versículo 13, que Paulo diz lá, ó, portanto eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Né, porque quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, né, ele está preso. Então o livro de Atos, né, narra bem essa trajetória de Paulo, né, de como ele foi preso ali em Jerusalém e então levado a Roma, né, quando ele apela a César por conta da influência dos líderes judeus lá no julgamento dele em Jerusalém. Então ele apela a César e está nesse caminho para Roma, né? Não há consenso entre os teólogos exatamente do local onde Paulo escreveu essa carta, né? Muitos dizem que é de Roma, outros dizem que pode ser até mesmo da própria cidade de Éfeso, outros de Cesareia, enfim. Mas o que importa é que Paulo estava preso no período que ele escreve essa carta, então por isso ele diz aqui no verso 13, como lemos, né? Não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. E aí no 14 que a gente vai entrar hoje, ele diz, por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, né? Então essa razão pode ser tanto a tribulação que Paulo estava passando, né? Todo esse contexto da prisão dele, como também todo o que ele já havia escrito, né, no capítulo 1, 2 e 3 dessa carta, né, dando essa ênfase novamente a todo o conteúdo que ele passa, né, porque esse trecho que a gente vai pegar hoje é basicamente uma oração de Paulo aqui pela igreja em Éfeso, né, para que eles possam compreender e de forma mais clara, que Deus os ajude, né, os instrua, que o Espírito os capacite a compreender tudo que Paulo já havia compartilhado ali no capítulo 1 e 2 e no começo do 3. Né? E o que foi que Paulo compartilhou nesses capítulos? Basicamente, se entende que é sobre o mistério de Cristo. Né? No primeiro capítulo ele fala sobre como Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, né, para sermos eleitos nele e nos chamou para isso. Né? No capítulo 2 ele explica um pouco melhor a atuação da graça sobre nós, né, dizendo que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas Deus, né, por sua infinita graça, nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos transportou, né, para essa posição de filiação. E no capítulo 3, né, nessa parte inicial que a gente já viu, né, do verso 1 ao 13, diz respeito à continuação desse mistério. Né? Ele inicia o capítulo 3 falando que ele tinha explanado um pouco sobre esse mistério de Cristo, sobre a igreja, e então, por essa razão, ele se coloca agora no verso 14 de joelhos diante do Pai. Né? E ele faz questão de mencionar que ele se coloca de joelhos, porque na cultura judaica, a oração normalmente era feita de pé. Né? Até a gente vê quando Jesus cita na parábola, né, que havia um fariseu e um pecador orando, os dois estavam em pé orando. Então era um costume deles, né, se colocar sempre de pé para orar diante de Deus. Porém, Paulo faz questão de mencionar que ele se coloca de joelho, né, nessa posição realmente de contrição, de rendição diante de Deus para fazer esse pedido pela igreja de Éfeso, tá bom? Então, ele menciona isso, né, e diante do Pai, né, diante de quem ele está orando, né, ele está colocando essa oração diante de Deus, mas é um Deus que é Pai, né, porque nessa carta também, especialmente nesse trecho, Paulo faz questão de dar ênfase na paternidade de Deus. Né? Então nós falamos bastante disso aqui também e é importantíssimo nós termos essa compreensão da paternidade de Deus e é isso que Paulo também
busca nos esclarecer aqui, né, falando isso, né, me ponho de joelhos diante do Pai. E aí ele continua no verso 15, né, quem é esse Pai, né, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, né, então Paulo se coloca de joelhos diante desse Pai, e aí toda a família aqui é toda a igreja, né, Paulo coloca todos os santos a quem ele se refere nessa carta a Éfeso como sendo toda a igreja de Cristo, todo o corpo de Cristo. Então, toda essa família, né, como diz lá em João, né, todos os que creram em Jesus, ele lhes deu o poder, né, de se tornarem filhos de Deus. Então, a partir disso, nós fomos incluídos na família de Deus, como também Paulo havia já explanado, né, no capítulo 2 dessa carta de Efésios, dizendo que tanto os judeus como os gentios foram unidos agora na família de Deus através da igreja, né? Porque nós, gentios, estávamos afastados, né? Estávamos alienados da comunhão de Israel, alienados das promessas de Deus, do plano divino, porém Deus, através de Cristo, né, com o grande amor e misericórdia que Paulo nos explana no capítulo 2, incluiu os gentios, nessa aliança juntamente com os judeus, separando o muro, né, destruindo o muro que nos separava das leis, das ordenanças, e então fazendo um novo povo, né, um novo homem, um só corpo agora, unidos em Cristo, né, na figura de Cristo. E ele faz questão de mencionar, além de ser toda a igreja, né, toda a família, que é nos céus e na terra, né, porque já há uma parte da igreja, já havia, né, enquanto Paulo escrevia, parte da igreja que já estava nas regiões celestiais com Cristo, né? Então, ouvi alguns teólogos dizerem, né, que tanto a igreja triunfante quanto a igreja militante, né? Tanto a igreja que já venceu, que já está com Cristo, quanto a igreja que atua hoje no mundo, né, está mencionada aqui nessa família que Paulo fala, né, por quem ele está orando, né? Então, Paulo faz questão de mencionar essa questão de céus e terra, tá bom? E ele termina esse versículo 15 dizendo, né, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Então Deus nos dá o direito, né, a oportunidade de carregar o seu nome, né? Como numa aliança, né, o homem passa o seu nome para sua esposa, assim Deus também, agora como igreja, nos dá esse direito de receber o seu próprio nome, né, como nosso, né? Então nós vimos recentemente, né, na nossa série Maranata, o Douglas pregou sobre isso, né, quando Deus faz ali uma aliança com Moisés, Deus imparte o seu nome com o povo, né? Deus permite que o povo de Israel agora seja chamado povo de Deus, né? Então, nós fomos incluídos também agora como gentios nessa mesma situação, né? Nós agora como igreja temos essa mesma oportunidade que Israel tem de nos denominar povo de Deus, né? Então nós podemos carregar esse nome hoje conosco, tá bom? Então, né, é muita responsabilidade, né, diante de nós. Né, nós, como o Douglas até falou também na série, né, nós podemos manchar esse nome, nós podemos honrar esse nome, né? Então, Jesus até cita o profeta Isaías, né, falando aos fariseus que o nome de Deus era blasfemado por conta deles, né? E da mesma forma, hoje, o nome de Deus pode ser blasfemado por nossa conta, né? Se nós não honrarmos o nome de Deus, se nós não nos comportarmos como alguém que realmente tem aliança com Deus, né, nós estamos desonrando esse nome, nós estamos blasfemando esse nome, né, e é o nome de Deus que está em jogo, né? Então é bom nós sermos zelosos, né, sempre termos cuidado em como nós vivemos, né, para que de fato possamos santificar, possamos honrar, exaltar, glorificar o nome de Deus, pois para isso Ele nos criou, né? E Paulo vai fazer questão, né, de nos próximos capítulos falar o modo como nós devemos viver para que isso ocorra, tá bom? Né, quantas vezes nós já não ouvimos, né, que sobre os cristãos mesmo, né, se é para ser cristão assim, prefiro nem ser, né, ou coisas do tipo, né, pessoas que infelizmente dão mau testemunho, mas que têm, né, denegrido o nome de Deus, têm de alguma forma manchado, né, mas que nós possamos tomar, né, essa responsabilidade sobre cada um de nós, né, na nossa vida, né? Não olhar para o outro, mas olhar para nós e como nós podemos viver e andar de forma a glorificar o nome de Deus hoje, tá bom? Então, verso 16 diz assim: peço a Deus, né, Paulo iniciando a oração, que segundo a riqueza da sua glória,
conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Né? Então, ele reforça, né, a quem ele está fazendo o pedido, né, pedindo a Deus, que segundo a riqueza da sua glória. Então, Paulo já glorifica a Deus, né, já menciona no início da oração a capacidade que Deus tem de cumprir isso. Né? Então, o Deus que eu estou pedindo, né, ele é rico em glória, né, ele é dono das riquezas. Então, Paulo faz questão já de iniciar a oração mencionando o poder que Deus tem para realizá-la. Ele diz, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Né? Essa parte no íntimo de cada um, na NAA, né, em outras versões está escrito no seu homem interior, né? Então talvez seja mais familiar para vocês. Então ele pede que Deus nos fortaleça através do Espírito no homem interior. Né? Então é algo que nós entendemos, né, como esse encher constante do Espírito em nós, né? O próprio Paulo escreve, né? Deixem-se encher pelo Espírito, né? Então, e de maneira nenhuma, né? Ele fala, vivam pelo Espírito, de maneira nenhuma satisfarão os desejos da carne, né? Ele fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, né? Então, esse enchei-vos do Espírito é deixem-se encher todos os dias pelo Espírito, né? Então, é um enchimento constante, gradual, que todos nós, na caminhada cristã, podemos e devemos nos submeter. Né? Então, nós sim recebemos o Espírito quando nós nos convertemos, né? Quando nós reconhecemos a Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor. Né? Nós já temos o Espírito habitando em nós, porém, Paulo pede que o Espírito nos fortaleça. Né? O próprio Jesus, quando vai ser assunto, né? Ele diz aos discípulos, né, para eles aguardarem em Jerusalém para que eles fossem revestidos com o poder do Espírito. Então, realmente há essa possibilidade de ser mais ou menos cheio, né? Mais ou menos preenchido pelo Espírito, mais ou menos governado pelo Espírito, guiado pelo Espírito. Então, todos nós, na nossa caminhada, temos que nos submeter todos os dias ao Espírito, né? E continuar essa oração de Paulo para que nós sejamos, de fato, fortalecidos no nosso homem interior, né? Porque é sempre do interior para fora também, né? Não adianta nós tentarmos usurpar, né? Tentarmos que o nosso exterior pareça que somos crentes, né? Espirituais, ou a nossa aparência de crente, porém o nosso interior não ter de fato sido transformado, né? Então é importante que nós entendamos isso, né? Que esse processo do Espírito é sempre de dentro para fora, né? Nos transformando da raiz, né, para o fruto. Não adianta nós tentarmos somente trocar o fruto, tirar o fruto, né, porque se a raiz não mudou, né, vai continuar saindo frutos ruins, né, como o próprio Jesus também diz, né, não pode uma árvore, né, não podem figos dar azeitonas, né, não pode uma fonte doce dar água salgada, enfim. Então, é pela essência, né, que nós revelamos Cristo em nós. Né? E ele diz, continua no verso 17, dizendo, e assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Então, Paulo pede, mais uma vez, pela fé, né, para que Cristo de fato habite nos nossos corações. Né? Então, como eu disse, né, há esse processo gradual do controle do Espírito, da habitação do Espírito, né, do ser guiado pelo Espírito. Então, Paulo diz aqui que Cristo habite, né, que Cristo faça a sua habitação de fato, que Ele more no coração de vocês, né, que vocês sejam de fato guiados por Cristo pelo Espírito. Né? Então, esse é o desejo de Paulo para a igreja de Éfeso, né, e esse deve ser também o nosso desejo, que a cada dia mais sejamos de fato guiados pelo Espírito, sejamos habitação do Espírito, sejamos governados pelo Espírito, para que Ele viva, né, e não nós. Né? Paulo diz que não vivo mais eu, né, mas agora Cristo vive em mim. Né? Então, da mesma forma, ele deseja que toda a igreja, né, através dessa carta e outros escritos dele, que toda a igreja compreenda essa verdade do Cristo vivendo em nós, né, e todos nós passemos de fato a viver, então, por Cristo, viver pelo Espírito, né, e não mais segundo as nossas vontades e paixões, tá bom? E aí ele faz duas comparações aqui, né, enraizados, estando vocês, ó, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Né? Então ele faz duas comparações, né, em relação à raiz, né, das plantas e em relação ao alicerce das construções, né, para que
de uma forma ou de outra nós estejamos de fato enraizados, alicerçados em amor, né? Com nossas raízes profundas, com nossos alicerces profundos, bem firmados, estabelecidos em amor, né? Para que então nós possamos de fato viver essa vida que nos é proposta, né? No Evangelho de Cristo, né? E no Evangelho à igreja que Paulo está escrevendo aqui em Éfeso, tá bom? Então, esse é o desejo de Paulo, né? Para todos nós e para a igreja em Éfeso, que nós possamos nos enraizar, nos alicerçar, que nós saiamos da superfície, né? Nós sempre falamos sobre isso também, né? Que nós, como igreja no Brasil, né? Nós somos muito grandes, muito expressivos, né? Os evangélicos no Brasil. É um número gigantesco. Porém, né? Até o Hernandes Dias Lopes fala isso, né? É um mar muito grande, porém muito raso, né? A nossa compreensão bíblica, a nossa compreensão do Evangelho é muito pequena, né? Muito aquém do que deveria, né? Então, isso não é um mal só nosso, né? Como igreja no Brasil, né? Até o próprio Paulo escreve isso, né? Nas suas cartas, dizendo que ele queria falar coisas mais profundas, né? Mas que eles ainda não estavam prontos para recebê-las, né? Então, desde lá dos primórdios, né? A igreja já sofre um pouco com esse fator, né, de não se aprofundar teologicamente, não se aprofundar no conhecimento de Deus, no conhecimento da palavra, né? Então Paulo deseja isso e ele intercede a Deus por isso, né, para que nós como igreja possamos sim nos enraizar, nos alicerçar em amor, né? Porque é isso, né, são essas raízes profundas, são esses alicerces bem estabelecidos, né? Esse fato de estarmos firmados em Cristo, estarmos na rocha de fato, como Jesus faz a comparação, né, no final da parábola do monte, né, do Sermão do Monte. O próprio Jesus diz, né, que aquele que ouve aquelas palavras e pratica é semelhante a um homem que constrói sua casa na rocha, né? Então, esse fato de nós colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Novo Testamento, toda a palavra de Deus, né, é o que nos faz firmar os nossos alicerces na rocha, né? Então, quando nós dizemos evangelho, né, não estamos dizendo apenas sobre essa boa notícia de que Jesus encarnou, morreu, ressuscitou, né, ao nosso favor, mas todo o plano de Deus, né? Então, a partir disso, como nós devemos viver, né? Como Cristo viveu para que nós possamos imitar, né? Quais as sombras do Antigo Testamento que nos apontam para Jesus, né? Como nós de fato podemos aplicar todo o Evangelho, toda a palavra de Deus na nossa vida, né? Nós não podemos ler a palavra como se ela fosse para nós, né? Todos os textos diretamente, cada texto tem uma forma correta de ser lido, de ser interpretado, porém nós podemos usar, né, toda a palavra de Deus, todo o conselho de Deus a nosso favor, né? Então, e buscar aplicar realmente isso, né? Não basta também somente ter uma superfície de conhecimento se isso não se torna prática em nós, né? Então, é importante realmente enraizar, alicerçar através da prática, que é o que Jesus diz, né, nessa comparação que ele faz do homem sábio que constrói sua casa na rocha, né, e do insensato que constrói sobre a areia, tá bom? E Paulo diz, né, isso, né, ó, no verso 17, assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando enraizados e alicerçados em amor. E o 18, isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, né? Então, ele cita primeiro o alicerce, né? Primeiro esse enraizamento, para que então ele demonstre essas outras dimensões, né? Largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Porque se nós construirmos, né, uma edificação, uma construção sem fundação, sem alicerces, ela está fadada ao fracasso, né? Então, como o exemplo que Jesus deu novamente, né, falando sobre o homem que constrói sobre a areia, né, vem os ventos, vem as tempestades e destroem aquela casa, né, e levam aquela casa. Então, enquanto o homem que constrói sobre a rocha, né, está seguro ali, né, apesar das tempestades, ele se mantém firme nessa casa construída, né? Então, Paulo usa, né, uma analogia similar, né? Ele diz que nós precisamos estar enraizados, alicerçados em amor para que então possamos compreender, né? E ele diz para que com todos os santos, né? Então isso não é o privilégio de alguns, né? Nós temos esse costume, né, de achar que alguns são mais espirituais que outros, né? Que alguns têm mais acesso a Deus que outros, que a oração de uns
é mais espiritual do que de outros, né? Mas não, né? Hoje todos nós somos sacerdotes, né? Todos nós podemos nos colocar diante de Deus, né? Não há mais mediador entre nós e Deus, né? O único mediador é o próprio Cristo, como a palavra nos diz, né? Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, é nele que nós temos que nos firmar, né? É através dele que nós acessamos o Pai e é nele que nós temos confiança para isso, né? Então, todos os santos têm hoje o privilégio de poder compreender, né, essas dimensões aqui que Paulo está falando, né? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade, né? Esses termos, eu estava preparando o esboço, né? Eu vi que não há também muito consenso, né? Ele fala no verso 19 a respeito do amor de Cristo, né? Que é o que a maioria dos teólogos falam, né? Que essas dimensões são relacionadas ao amor, porém há outros teólogos que dizem que Paulo está usando essas dimensões para se referir a todo o plano de Deus, ao Evangelho, a tudo que ele havia falado já também, né? Da grandeza desse plano de Deus, né? Dessa largura, do comprimento, altura, até o Stott, né? Que nós estamos usando o livro do Stott como base, né? Para esses lábios de Efésios, ele diz que a largura, né? É larga o suficiente para englobar gentios e judeus, né? Então, Deus fez essa dimensão larga de forma a abraçar tanto judeus como gentios. O comprimento é longo o suficiente para ir, né, até a eternidade, né, do início do mundo até a eternidade. A altura é alta o suficiente para nos levar até os céus, né, e a profundidade é profunda o suficiente para resgatar até o maior dos pecadores, né? Então Stott faz essa analogia interessante, porém esses termos na carta de Efésios, né, no grego, não são termos literais, né? Muito provavelmente Paulo está usando esses termos como uma alusão realmente a algo grandioso, né? Algo poderoso, dizendo ou em relação ao Evangelho ou também em relação ao próprio amor de Cristo, né? Que ele continua dizendo então no versículo 19, né? E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, né? Então Paulo já adianta, né, que esse conhecimento do amor de Cristo, ele excede todo entendimento, né? Ele vai muito além do que nós podemos entender, podemos compreender. Porém, mesmo assim, ele está orando, né, para que nós possamos conhecer esse amor, né? Porque ele é um amor que realmente é importante para nós conhecermos e é um amor que nos transforma como pessoas, né, como cristãos, como discípulos de Cristo, né? Então, quanto mais nós nos mergulhamos nesse amor, quanto mais nós conhecemos esse amor, mais nós reagimos em amor. Até há uma palavra, acho que do Rodolfo Abrantes, se não me engano, que ele pregava exatamente isso, né? Se não me engano, foi até numa conferência, Jesus Cop, que ele fala que o amor que gera mais amor, né? Então, quando nós recebemos um ato de amor, nós somos impulsionados a agir também com amor, né? E com Deus é a mesma coisa, né? Quanto mais nós entendemos o quanto somos amados por Ele, né, mais nós reagimos em amá-lo, né? A palavra diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, né? Então, o próprio Jesus, né, quando a pecadora lava os pés dele com aquele perfume caro, né, ele diz que ela muito amava, né, porque ela havia sido muito perdoada, né? Ela havia entendido o muito perdão que ela havia recebido, né? Então, ela muito amava. Então, isso é importante para todos nós, né? Quanto mais nós nos debruçarmos sobre isso, quanto mais nós entendermos a grandeza desse amor, né? Mais nós vamos responder também em amor, né? E é isso que Deus deseja, né? Ele deseja essa relação conosco de amor, de reciprocidade, né? De resposta. Ele não quer uma relação mecânica de obediência, de religião, né? Ele nos quer como filhos amados, né? Então ele se dispôs a nos inserir na família, né? Ele se dispôs a se colocar como nosso pai hoje, né? Então não é algo, né, simples de se compreender, né? Tudo isso que Deus fez por nós, né? Às vezes nós, quando paramos para pensar um pouco mais, para refletir, né, até para preparar os estudos, né, é muito profundo realmente, excede o nosso entendimento, né, porque por que Deus precisava, né? O próprio livro de Efésios diz, né, que é por pura graça e misericórdia, né, não tem um outro motivo, né? A gente não consegue entender, né? Nós não éramos merecedores de nada, né? Deus não nos devia nada, né? Então, Ele seria plenamente justo se Ele deixasse todos nós padecermos no inferno, né? Porque Ele já havia nos feito, Ele já havia,
né, ordenado o que devia ser feito ou não, e o homem escolheu errado, escolheu em Adão pecar. Então nós todos estávamos condenados. E seria plenamente injusto, né? Deus não seria injusto se todos nós fôssemos lançados, né, lá no inferno, no lago de fogo, depois do julgamento. Então ele age com essa graça, com essa misericórdia, né, e escolhe os seus eleitos para tirar dessa situação, né? Então ele nos, como diz no capítulo 2, né, ele nos ressuscita através do Espírito, né? Ele nos dá vida novamente e nos permite acessar a sua presença, nos permite mais que isso, né, fazer parte agora da sua família, da sua aliança, juntamente com os judeus, né? Então realmente é um amor inexplicável, né, que vai muito além do que nós podemos compreender, né, como pessoas. Mas Paulo deseja, né, como já disse, que nós nos conheçamos mais e mais esse amor de Cristo, para que, ele diz, que nós fiquemos cheios de toda a plenitude de Deus, né? A ousadia da oração de Paulo, né, falar que nós sejamos cheios da plenitude de Deus. É algo muito, para mim, incompreensível, assim, né? Como nós, como meras criaturas, né, meros humanos, feitos, sim, à imagem de Deus, né, porém criados por Ele, podemos ser cheios agora da plenitude de Deus, né? Então, a palavra diz que o próprio Cristo, né, o próprio Jesus é a imagem perfeita, né, a imagem exata do ser de Deus, né? Então Ele hoje habita em nós através do Espírito, né? Então, se nós temos o Espírito habitando em nós, se nós temos Cristo sendo formado dentro de nós através do Espírito, né, nós podemos chegar, né, a esse nível de ter a plenitude de Deus habitando em nós, né? Porém, como eu disse, né, creio que a plenitude realmente, né, completude, perfeição vai ser somente quando nós tivermos nossos corpos glorificados, né, estivermos livres, como Paulo diz, né, dessa carne pecaminosa, lá em Romanos 7, né, que não há bem nenhum na nossa carne, né, mas creio que será somente nesse momento que receberemos de fato toda essa plenitude de Deus. Porém, como eu já disse, né, cabe a nós, né, nosso dever como discípulos de Cristo, né, como cristãos, colocar sempre, né, todos os dias a nossa vida aos pés da cruz, né, tomar todos os dias a nossa cruz, né, caminhar todos os dias buscando a vontade do Espírito, né, caminhar todos os dias de fato sendo guiados pelo Espírito, né, e não mais guiados pelas nossas paixões, não mais guiados pelos nossos desejos, não mais guiados pela nossa carne, né, mas sim pela vontade de Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito, né, para que vivamos de fato essa vida plena e sejamos, né, realmente nos deixemos encher a cada dia mais e mais pelo Espírito, para que cheguemos nesse nível, né, de plenitude de Deus como indivíduos, né, e também como igreja. Então Paulo finaliza essa oração, né, nos versos 20 e 21, mais uma vez dizendo a respeito da grandeza de Deus, né? Então ele termina dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então Paulo está reconhecendo mais uma vez a grandeza de Deus, né? O poder de Deus, o quanto ele é grande, o quanto ele é poderoso, o quanto ele pode agir muito além do que nós pedimos ou pensamos, né? Então, Paulo inicia a oração, né, manifestando, louvando a grandeza de Deus, e termina a oração louvando a grandeza de Deus, glorificando a Deus, dizendo que Deus pode realmente fazer muito além do que pedimos ou pensamos, né? Porque a palavra diz realmente que Deus, os pensamentos dele são muito mais altos que os nossos, né? Os planos dele são muito mais elevados, né? E nós mal podemos compreender, né? Então, e nós entendemos que como cristãos, né, como alguém que está caminhando com Deus, como alguém que está realmente com aliança com Ele, né, que está se submetendo à vontade dEle, Deus vai nos atender até mesmo às vezes sem nós pedirmos, né? A palavra diz que o próprio Espírito intercede por nós, né? Porque às vezes nós nem sabemos como orar. Então, às vezes nós nem precisamos pedir, mas o Espírito sabe o que interceder por nós, né? E o próprio Deus age em nosso favor, né? Mesmo que não tenhamos pedido, né? Porque Ele, muito melhor do que nós, né, sabe exatamente o que nós precisamos, né? Então, cabe a nós realmente estar nessa relação, né, nessa condição de dependência dele, né, e de submissão a ele, à vontade dele, para que ele de fato guie toda a nossa vida e nos direcione
conforme o seu plano, conforme a sua vontade para nós. Né? Nós não precisamos mais ficar preocupados, né, com muitas coisas. Né? Nós realmente agora, estando nele, estando em Cristo, né, tendo sido adotados na família de Deus, tendo sido inseridos nas alianças, né, nós estamos nas mãos de Deus, né? Nós podemos entregar toda a nossa vida nas mãos deles, né? Não que nós tenhamos que assumir uma postura agora passiva, né? Deus vai resolver tudo, ou Deus já resolveu tudo, agora não preciso mais nada. Não, né? Mas procurar alinhar realmente o nosso desejo com o desejo do Espírito, né? Para que nós, de fato, vivamos então a vontade de Deus e coloquemos em prática, né? Tudo isso que Ele deseja para nós, né? Que é o que Paulo vai explicar de forma mais clara agora nos próximos capítulos, né? No capítulo 4, 5, 6, de forma bem prática, né? Como nós vivemos, então, a partir dessa revelação do Evangelho, né? Da obra de Deus por nós, da obra de Cristo como igreja. Porque Ele é poderoso, né? Como Paulo diz aqui, para fazer muito mais conforme seu poder que opera em nós. E ele termina no verso 21 dizendo: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, Paulo, mais uma vez, né, glorificando o nome do Senhor, né, nessa doxologia, falando da glória de Deus, né, que a glória seja a Ele. Né? Então, como ele escreve, né, em outro texto, né, tudo que nós vivemos é para a glória de Deus. Né? Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, nós vivemos para a glória dele. Né? Então, que nós entendamos isso como igreja, né, e que também nós possamos viver de fato uma vida que glorifique a Deus, né? Viver realmente essa vida com o objetivo de dar glória a Deus, né? Com o objetivo de engrandecê-lo, de exaltá-lo, de dar glória a Ele, né? Através da igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações e para sempre. Né? Então que nós consigamos continuar transmitindo isso, né, ao longo das gerações, né? Como, da mesma forma que isso chegou a nós, né, hoje, passando muitos anos, né? Já passaram aí 2000 anos praticamente que Cristo veio à Terra, né? Então, e essa notícia, né, chegou a nós, a palavra de Deus chegou a nós, né? Nós temos hoje o privilégio de ter todo o cânon bíblico nas mãos, né? De forma muito fácil, muito acessível, né? Nos nossos computadores, nos nossos celulares, né? Quantas versões nós quisermos, né? Então, que nós consigamos continuar, né, desenvolvendo isso, continuar transmitindo isso para as próximas gerações, né, de uma maneira ou de outra, né, ou às vezes com métodos diferentes do que usávamos no passado, mas que nós transmitamos isso com fidelidade, né, para que as próximas gerações também possam entender essa razão da nossa vida, né, que realmente é glorificar a Deus, que realmente é exaltá-lo acima de todas as coisas. Né? Não há outro motivo para o qual nós vivamos, né, não há outra razão além dessa. Né? Então, que nós possamos compreender isso, né, como Paulo ora aqui, e entender um pouco mais desse mistério de Cristo, né, que nos foi revelado. Jesus agora vivendo dentro de nós, né, nós como igreja, como gentios, tendo esse acesso à presença de Deus, né, fazendo parte agora da família de Deus de fato. Né? Então, nós temos esse privilégio hoje, né, de sermos chamados filhos de Deus. Então, que nós de fato vivamos como tal. Né? Eu aconselho vocês a lerem toda a carta de Efésios, né, quantas vezes for necessário, né, uma carta bem curta, bem sucinta, né, o modo como Paulo escreve, são apenas 6 capítulos, então leiam a carta toda, que vocês vão ter uma compreensão um pouco melhor desse plano todo de Deus, leiam quantas vezes for preciso para que vocês de fato entendam, porque realmente é uma carta muito magnífica, né, muito sublime a forma que Paulo escreve e também muito prática, né? Da mesma forma que ele é complexo, ele é profundo, ele também, nos próximos capítulos, ele aplica de forma bem prática como nós devemos viver em resposta a isso. Né? Então ele diz como igreja, como cidadãos, como pais, como filhos, né? Nós vamos ver isso aí nos próximos capítulos, tá bom? Mas até aqui nós já vimos, então, todo esse plano de Deus, né? Toda a história do Evangelho, né? Como Deus resolveu intervir na história, né? Primeiro como Ele nos criou para ser, né, filhos amados, para ser sua imagem e semelhança, né? Nos elegeu lá antes da fundação do mundo. Né? Então nós, com o advento do pecado, né, tivemos que ser resgatados novamente pelo próprio Deus, então fomos ressuscitados com Ele, né, através da graça, da misericórdia, e hoje temos acesso,
né, a família de Deus, acesso, né, da mesma forma que Israel, né, que os judeus têm, nós também temos participação nas mesmas alianças, né? Deus não substituiu Israel pela igreja, né, mas Deus inseriu a igreja nesse plano junto com Israel. Então o objetivo foi fazer dos dois povos um só, como Paulo escreve, né? Então ele quebrou esse muro que nos separava e agora nos uniu na igreja, né? Então Deus não anulou suas alianças com Israel, mas ele inseriu a igreja nessas alianças e nos permite hoje participar de tudo isso, né? E esse é o grande mistério, né, que Paulo fala no capítulo 3, que é a igreja, né? Então nós, como igreja, precisamos entender isso, né? Nós hoje fazemos parte da família de Deus, nós hoje fomos incluídos nas alianças, né? Fomos incluídos nessa descendência, né? Somos a descendência bendita ali de que Deus prometeu a Abraão, né? Juntamente com o judeu, então temos esse acesso a tudo isso, né? Esse acesso à presença do próprio Deus através da obra de Jesus, né? Então que nós possamos valorizar isso. E nas próximas aulas, né, na próxima semana, a gente já inicia o capítulo 4, né, que é bem prático em relação a como a igreja deve viver, né, como a igreja deve se colocar na terra, né, se portar através dos dons que Deus deu, né, dos homens dons que Deus concede à igreja, né, de como o modo como a igreja é edificada. E então nas outras aulas nós vamos ver de forma mais individual como cada um de nós podemos viver realmente de forma a praticar tudo isso de forma a glorificar o Senhor com as nossas vidas, tá bom? Então é isso por hoje. Deus abençoe você. Obrigado você que ficou aí até o final. Se você foi impactado, se Jesus falou com você, se Deus falou com você, deixa aí um comentário, tá bom? Posta lá no seu Insta também que a gente reposta e continue aí com a gente nas próximas semanas para que possamos juntos aí continuar o estudo dessa carta, tá bom? Vamos orar para a gente finalizar? Pai, nós te agradecemos, Pai, por mais esse momento aqui juntos, Pai, na Tua presença, ao redor da Tua palavra. Senhor, nós somos gratos, Pai, pela Tua palavra, somos gratos pelo Teu Filho, Pai, pela Tua obra, pelo Teu amor. Senhor, nós te pedimos, Pai, que, como Paulo pede aqui, Senhor, aos Efésios, Pai, que essa melhor compreensão, Senhor, de quem Tu és, do Teu plano, do Teu amor, Senhor, entre nas nossas mentes, Pai, entre no nosso coração e realmente, Pai, nos transforme, Pai, que nossos olhos sejam abertos, que nosso espírito, Pai, seja fortalecido, Pai, que nós possamos, a partir de hoje, Pai, praticar essas verdades, Senhor, que nós possamos aplicar toda essa palavra na nossa vida, Pai, que nós possamos, de fato, Senhor, viver como seus filhos amados, Pai, nos relacionar contigo, de fato, como esse bom Pai que o Senhor é, Senhor, entendendo a sua paternidade sobre nós, Senhor, e entendendo, Pai, o privilégio que nós temos nessa relação, Senhor, e valorizando isso todos os dias, Senhor, mais e mais. É isso que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então é isso. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.